Hello everyone, galerinha aí dos oitavos anos D e E, estou aqui para mais uma aula, um vídeo aula com vocês sobre o verbo to do. Eu não vou ficar falando muito para o vídeo não ficar muito extenso, ok, pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez. Este conteúdo é o mesmo que eu enviei no PDF para vocês, tá? Escola Municipal, professora Maria Eugênia Guedes, Ilza Saldanha, né, professora e teacher, Ilza Saldanha, oitavo ano, aula número 1, é a primeiríssima aula do ano letivo de 2021. Vocês que agora já estão no oitavo ano, eu peço que tenham mais responsabilidade, assistam às aulas para aprenderem, porque, gente, a aprendizagem é fundamental em nossa vida, certo? Discipline English Language. Então, está aí mais uma figurinha feita por mim, aí coloquei o meu nome, porque fui eu quem a criou. Verbo to do. É o verbo to do, viu? Significa verbo fazer, tá? Mas ele é auxiliar de outros verbos. Quando ele é auxiliar de outros verbos, ele não tem tradução. Vão gravando isso aí, tá bom? Verbo to do. Vamos lá. Aqui eu coloquei um violão. Olha um violãozinho bonitinho aí, gente. Violão em inglês é guitar, tá? Olha aí, foi a Pro que criou esse violãozinho. Vou fazer a leitura do texto, criado por mim também, este texto, né, intitulado Let's Read. Eu sempre começo assim, que é para vocês aprenderem através da repetição. Eu acho que não é possível que haja alguém aí que ainda não sabe a tradução da expressão Let's Read. Todo mundo sabe que é vamos ler, não é mesmo? Mas eu vou fazer a leitura do texto, que é pequeno, porém eu acho que quando a gente trabalha com texto pequeno assim, eu acho que a aprendizagem, ou aliás, a compreensão é mais alcançada, com maior facilidade, eu creio. Então, vamos ler o texto aí, preste atenção. What do you do with this guitar? I do music class every Tuesday and Friday. Do you like to sing? No, I don't like to sing. I like playing the guitar. Did you do a music show? No, but I intend to do it. Então, uma leitura curta, um texto curto, porém, neste texto, eu usei o verbo to do da forma principal, como verbo principal, ou seja, com tradução. Usei o verbo to do no presente e no passado, com tradução. Eu creio que sim. Depois eu vou ver se tem tradução no passado também. Mas eu sei que eu usei ele no presente e no passado. E usei como verbo principal e como verbo auxiliar de outros verbos que não são auxiliares na forma interrogativa e na forma negativa, ou seja, para fazer a pergunta ou para negar, tá? Então, olha lá, let's read, vamos ler. O what significa o quê? Do you do? O verbo to do está auxiliando ele próprio nesta frase. O what do you do? O primeiro do não tem tradução, mas o segundo do tem, significa faz o que você, ó, pulou o do aí antes do you, faz, é o outro do que vem depois do you, é que tem tradução. O if com this, né? This, esta guitar, ou este violão, até eu ia confundindo aqui, né? Porque para nós seria a guitarra, mas é violão, tá, gente? É violão. Então, aí eu usei o verbo to do como verbo principal com tradução depois do you. Antes do you ele não tem tradução, ele só está sendo usado para auxiliar ele mesmo que está na forma interrogativa. Olha lá a interrogação no final.
Na segunda frase, I do, eu faço. Olha o verbo aí na forma afirmativa com tradução. Eu faço, I do. Music class, aula de música. Aula é a palavra class, tá, gente? Class. Every, todas, Tuesday, terças-feiras, and e Friday, sextas-feiras. Eu faço aula de música todas as terças-feiras e sextas-feiras. Terças e sextas-feiras. I do music class every Tuesday and Friday. Agora a terceira frase. Do you like to sing? O verbo aí já está auxiliando o verbo to like, que vem lá depois de you, sem o to, certo? Que não há necessidade. Do you like? Você gosta, só tem a tradução do você gosta. O do primeiro do não tem. Você gosta de cantar? Né? Você gosta de cantar? Seria sim, né? Mas eu coloquei aí, não havia nem necessidade de colocar no infinitivo, mas eu coloquei porque vem preposição, né? Depois de preposição. Então aí, ó, no, não. I don't, olha ele de novo aí no don't, sem tradução, só para passar a frase para a forma negativa. I don't like, eu não gosto de cantar, to sing. I like, eu gosto de, aqui agora eu já usei o verbo no gerúndio. I like playing, eu gosto de tocar the guitar, o violão. Did you do a musical show? Quer dizer, você, olha o verbo aí no passado, auxiliando ele próprio no passado. Na segunda, aliás, depois do you tem o do, com tradução. E antes do you tem o do no passado, que é did, passado de do e das é did, tá? No passado, auxiliando ele próprio depois do you, na forma interrogativa. Did you do? Você faz. Não é você faz, tá? Apesar de ser do, é você fez. Você fez um show musical? No. Oh, não, no, não. But, mas, I intend. Eu pretendo to do it. Eu pretendo fazê-lo. Legal, né, gente? Então, o verbo to do, como eu já falei, significa verbo fazer. Outra figurinha aí feita por mim. As garotas aí, uma perguntou para a outra, do you like? Sim. Você gosta de cantar? A outra respondeu, I don't. Eu não. I like playing guitar. Eu gosto de tocar violão. Então, o verbo to do na língua inglesa pode ter várias funções, pois tanto pode ser usado como verbo auxiliar ou como verbo principal. Gente, eu não sei se vocês perceberam nos balãozinhos aí, do you like, se você gosta de cantar. Eu deveria ter colocado aí cena, tá? Mas deu para entender. Em inglês não tem muita, assim, gente, muita ciência, assim, para colocar palavra por palavra, tá? Não há necessidade, às vezes não é necessário, tá? Quando vem dois verbos assim juntos, às vezes não há nem necessidade de colocar o próximo que traduzido está no infinitivo, de colocar no infinitivo, não há necessidade, tá? E na outra lá, ó, já coloquei o verbo o verbo playing, coloquei playing significando tocar, tá? Porque é o mais certo, tá, gente? Depois de preposição, apesar da preposição ainda estar clara, mas like é gostar de. Então, voltando aí, prosseguindo aí o que está escrito abaixo da figurinha. O verbo to do na língua inglesa pode ter várias funções, pois tanto pode ser usado como um verbo auxiliar ou como um verbo principal. Como verbo principal, ele é conjugado como qualquer verbo. Presente simples, né? Simple present, em inglês. Simple present é presente simples. Assim, ó. I do, eu, I, que é a letra I, do, faço. You do, you, você, do, faz. She, he ou it, das. Né? Com she, he e it já usa D-O-E-S, tá? Que se lê das, tá? Não se esqueçam disso. Ela, she,
para a gente. He é ele, para a gente. It é ele ou ela, que não é gente, tá? E does significa faz. O e do, nós fazemos. O i significa nós e do, fazemos. E o do, vocês fazem, porque you é usado na segunda do singular, olha lá, depois do I. E na segunda do plural, o do, fazem. They do, eles ou elas fazem. Legal, né? Vamos lá. Observe o referido verbo no texto a seguir. Letra A. I do gym on the morning. Aliás, desculpa, não é uma pergunta. I do gym on the morning, uma frase afirmativa. Eu faço ginástica pela manhã. Na manhã, tanto faz. B. She does her homework in the afternoon. Ela faz seu dever de casa à tarde. Esse aí teria uma crase. E lá poderia ser on também, só que aí eu coloquei assim como se fosse dentro do período da tarde, tá bom? In the. Letra C. They do dance class at night. Elas fazem aula de dança à noite, tá? Antes da palavra noite, de night, usa-se sempre at, tá? Morning e afternoon usa-se mais on, mas afternoon pode usar in, às vezes, dentro do período da tarde, dentro do período da manhã, mas amanhã usa mais é on. On the. Letra C. Já foi, né? Usa-se do, tá? Do antes de I e o I e they na forma interrogativa, tá bom? Para fazer a pergunta sem tradução. Agora, depois deles é quando tem tradução. Ou também quando vem acompanhado do not sem tradução para auxiliar outro verbo na forma negativa. Usa-se das com he, she e it, tá bom? Então, olhem as figurinhas, né? O we do, aí está como verbo principal, tem tradução. Nós é o we, do é fazemos. I do, as letras pretas, gente, sem ser dentro das figurinhas e coloridas. I do, eu, é I, a letrinha, só a letra I, do, faço. Abaixo do I do, they do, eles fazem. Poderia ser elas também, porque they significa eles ou elas. Abaixo do they do, eles fazem, tem you do, você faz. Poderia ser também vocês fazem, porque essa frase aí é usada no singular e no plural. Acima da figurinha verde, nós temos he does, ele faz. Abaixo da figurinha verde, nós temos she does, ela faz. E dentro das figurinhas, na figurinha amarela, tem uma pergunta. A garota faz a pergunta, alguém fez a pergunta à garota, né, a garotinha de blusa azul, is she your teacher? Ela disse, yes, she is my teacher. Quer dizer, ela é sua professora? Sim, yes, sim. She is my teacher. Ela é minha professora. No balãozinho verde, eu não sei nem por que eu coloquei esses balãozinhos aí com essas perguntas com o verbo to be. Eu acho que foi para relembrar vocês o verbo to be, né? Is. Então, na figurinha verde, a moça está esclarecendo. O verbo to do, como principal, tem tradução. Significa fazer, tá? Fazer. Do significa faço, significa fazemos, fazem, e faz quando vem com you, tá? E dá significa faz, que é na terceira pessoa do singular, ok? Mas quando aí a outra garotinha, a menorzinha, falou, mas como verbo auxiliar não tem tradução, não tem mesmo. Como verbo auxiliar, ele apenas auxilia outros verbos que estão na forma interrogativa ou na forma negativa, certo? Vamos prosseguir para vocês aprenderem melhor. A mocinha bonitinha aí foi eu que desenhei também, gente, por isso que eu coloquei meu nome aí. O I, o N, olha os pronomes interrogativos aí. Why, when, and how did you start studying English? Quer dizer, por que, why, é porque na pergunta, tá? Quando você vai perguntar, você fala why. Quando você vai responder o porquê, explicada a explicação, você fala because. Por que, when, quando, and, e, how, como,
Did you, você, o did não tem tradução. Ele só está auxiliando o verbo estar, que é um verbo que não é auxiliar. Ele está, estar é começar, né? Oh, gente, start, é start. Faltou o T, gente. S-T-A, aí é estrela o nome, tá? Start, S-T-A-R-T, viu, gente? Study English, porque quando e como você começou estudando inglês. Gente, lembrando aí que não é estar, é start. Tem T, viu, gente, no final aí. Então, o verbo to do, como verbo principal, no simple past tense, tempo passado simples, usa-se did para todas as pessoas. Veja nas frases a seguir. I did homework today. Eu fiz dever de casa hoje. She did dance class. Ela fez aula de dança. We did dance class. Nós fizemos aula de dança. Então, nessas frases aí, eu coloquei o verbo to do com tradução no tempo passado. Olha lá, a tradução de azul, certo? Ele em inglês e em português é azul. Em inglês, frases negativas e interrogativas precisam do verbo to do. O verbo to do, como auxiliar de outros verbos na forma negativa e interrogativa, não tem tradução, certo? Apenas auxilia os verbos que não são auxiliares, tá bom? Ok? No tempo presente, usa do antes do sujeito, que pode ser um nome, ou I, que significa eu, e o, que significa tu, você, vós ou vocês, o I, que significa nós, they, que significa eles ou elas, para fazer a pergunta, tá? E eu coloquei sujeito antes de um nome, que pode ser um nome, porque aí são pronomes sujeitos, né? São os pronomes que substituem os nomes. Veja os exemplos. Número 1. Do you go to the party? Você vai à festa? Observe que na tradução não tem nenhuma palavrinha de azul. Significa que esse do aí não tem tradução. Ele está auxiliando lá a palavrinha go, né, do verbo to go, que está na forma interrogativa. Está fazendo uma pergunta. Número 2. Do they like playing football? Eles gostam de jogar futebol? A mesma coisa. O do está auxiliando o verbo lá, ó, like, verbo to like, depois da palavrinha they, que está na forma interrogativa. Então, observe que a palavrinha azul não tem tradução. É o verbo to do como auxiliar na forma interrogativa no tempo presente simples. Número 3. Does he study here? Ele estuda aqui? Então, observem aí que está na terceira pessoa do singular. Usa does no lugar de do, tá? 4. Does Mary? Mary está no lugar de she. Live in Brasília? Maria mora em Brasília. Lembrando que é live mesmo a pronúncia aí, tá, gente? Live é substantivo, live é verbo. Escrevem do mesmo jeito. São palavras, tipo aquela coisa de homônimas e parônimas em português, que nós estamos acostumados a estudá-los, tá? Então, live é verbo, lives também verbo. Se vier após um sujeito, é verbo, tá? Agora, quando é substantivo, é live. Igual o filme que você faz. Lives, lives também, que é plural de life, que é vida, né? A pronúncia é lives, quando é substantivo. Mas quando é verbo, é live e lives. Tá? Lembre-se que na forma interrogativa, do e das e did vem antes do sujeito. Para fazer a pergunta, você coloca antes do sujeito do e das, se for no tempo presente, e did para o passado em todas as pessoas. Do para a primeira pessoa do singular e do plural, segunda do singular e do plural e terceira do plural. Das para a terceira do singular. E did para todas as pessoas no tempo passado. Agora vamos vê-lo na forma negativa. I do not ou don't. Por quê, Pro? Porque tanto faz você falar do not como don't. Don't é a forma contraída de do not. Study here. Study here. Quer dizer, eu não estudo aqui. Entenda que tanto faz do not como don't. Olha aí, ó. Do not ou don't. Para a forma negativa,
primeira pessoa do singular e do plural, segunda pessoa do singular e do plural, terceira pessoa do plural. Das not ou doesn't para a terceira pessoa do singular. Das not ou doesn't usa com she, he e it. Ou sujeitos que você possa trocá-lo por he, she ou it, ok? Usa-se do not, repetindo aí, ó. Ou don't com I, you, we, they e sujeito composto. Por que sujeito composto? Você pode trocá-lo por we e they. Usa-se das not ou doesn't com he, she e it. Ou sujeito simples, que você possa trocá-lo por he, como por exemplo, Paulo, né? Pedro, ou João, she, né? No lugar de she, Maria, ou Ana, etc. It, o gato, a mesa, o sapato, a roupa, a planta. É porque it é ele ou ela, não, gente. Observe no pequeno texto. You don't go to the club and she doesn't go to the show. Você não vai ao clube e ela não vai ao show. Tá? Simples assim. No simple past tense, tempo passado simples, usa-se did para todas as pessoas, como já falei. Na forma interrogativa, veja. Did he drink coffee? Ela tomou café? Lembrando que a palavra coffee, a pronúncia é essa também, porque se você falar cough, é o verbo tossir, tá, gente? Então, o did aí na frase não tem tradução, ó. Ele tomou o café, o drink está no passado por causa do did. Porque o passado de drink é drank, D-R-A-N-K. Só que verbo em inglês só passa o verbo principal mesmo para o passado, o verbo principal mesmo, na forma afirmativa, tá, gente? Porque na forma interrogativa e negativa, o que muda é do do para did, do do e do das para did, tá bom? Então, prosseguindo aí, mais uma figurinha aqui feita por mim. How to study when you don't feel like it. Quer dizer, como estudar quando você não sente gosto, não sente vontade, não sente prazer, não gosta de fazê-lo, de fazer aquilo, né? Mas, gente, olha, eu coloquei já quase no final isso aí. É preciso, tá? A gente, nessa vida, a gente precisa trabalhar, precisa estudar, a gente precisa fazer muitas coisas nos momentos que não estamos dispostos a fazê-las, mas a gente precisa levantar para a vida, tá? Estudem, trabalhem, porque quando você tem o compromisso, né, de trabalhar, de estudar, você sabe o valor, né? Por que você está fazendo aquilo? Quem trabalha tem que ter responsabilidade para não perder o emprego, pois é o ganha-pão. É através do trabalho que você se sustenta, você compra os seus alimentos, suas vestes, mantém a sua casa bem, a sua moradia. E os estudos vale garantir um trabalho futuramente. Então, a gente não faz só aquilo que a gente quer fazer, o que gosta de fazer, não, tá? A gente tem que tirar tempo para fazer as coisas que a gente tem necessidade de fazer. Na forma negativa, no tempo passado, troca-se do not ou don't, como eu já falei. Don't é a forma contraída do not. E das not ou doesn't por didn't. Veja aí, ó, did not ou didn't, tá, gente? Did not na forma completa, didn't na forma contraída. Ó, they don't eat cake. Desculpa aí, essas janelinhas aparecem, não é? Mas fazer o quê? Faz parte. Então, ó, they don't eat cake. Quer dizer, eles não comem o bolo. Passou para o passado, trocando apenas o don't por didn't. O verbo, que é o principal, eat, olha lá em cima, eat, embaixo, continuou no presente. Porque o passado de it, de E-A-T, é ate, A-T-E. Como se fosse a nossa palavra até sem o acento. É o passado de it, do verbo comer. Embaixo, they didn't eat cake. Eles não comeram o bolo. Poderia ser elas também, mas eu traduzi como eles, tá? Bons estudos, homework, dever de casa. Não precisa eu ler, porque senão o vídeo vai ficar extenso.
façam o dever, tá, gente? A devolutiva desse dever é até o dia da próxima aula. Ou aliás, antes, viu, gente? Antes do dia da próxima aula, que será na próxima quinta-feira. See you next on the week. Alright? Bye bye. Enfim, graças a Deus. Agora eu terminei. Agora eu vou enviar o outro ali pro meu e-mail. Ai, Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Eu tenho que ver minha mãe hoje. Eu não vi minha mãe hoje. Não. Tá comendo agora? Que é isso que tu tá comendo, mamão? Comendo mamãozinha, bom. Mamãozinha é bom.